Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 31, sob o título A África no Cenário Global, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 260. Vamos nessa então? Então, pessoal, o continente africano tem demonstrado algum processo evolutivo, embora ainda tenha sérios problemas socioeconômicos, mas tem demonstrado nas últimas décadas um certo processo evolutivo em relação à sua participação na economia mundial. Tem assumido um papel de protagonismo e isso se justifica basicamente por algumas características. A primeira delas é a redução dos conflitos no continente africano. A África é um continente que tem muitos conflitos, guerras civis, conflitos internos entre tribos rivais, disputas territoriais pelo poder, por riquezas minerais. Só que esses conflitos eles têm diminuído substancialmente e isso tem dado à África uma situação mais pacífica para poder canalizar, concentrar as atenções dos líderes dos países no crescimento econômico. Até alguns anos atrás, a principal ação que era de um líder nos países africanos era combater as guerras civis. Hoje, como reduziram bastante os conflitos, os países podem olhar também para a questão do crescimento econômico e por isso a África tem melhorado seus indicadores. Outra característica que tem ocorrido no continente africano, isso muito pela mobilização popular, é uma renovação política. Até algumas décadas atrás, a África era caracterizada por regimes autoritários, ditaduras que permaneciam 30, 40 anos no poder e oprimiam o povo, impediam a realização de eleições e mudança. Só que o povo da África, pelo menos de boa parte dos países, começou a se mobilizar através de processos revolucionários, derrubar antigas oligarquias, antigas ditaduras que estavam no poder há décadas e estabelecer regimes eleitorais e regimes democráticos para que houvesse uma renovação política no continente. Outra característica atual é a busca de investimentos externos. A África, por conta das guerras civis e da instabilidade política de algumas décadas atrás, com governos autoritários, terminava afugentando, espantando investidores. Não era uma área confiável para os grandes investidores. Mas com a redução desses conflitos e com essa renovação política, os investidores estão sentindo mais segurança para investir no continente africano. Seja instalando indústrias no país, fazendas, projeto agropecuário ou também comprando ações de empresas que existem no continente. Isso tem melhorado bastante. É bom lembrar que ainda existem também relações intensas entre os países africanos e suas ex-colônias europeias. Embora a África tenha feito, após a Segunda Guerra, um processo de libertação da opressão dos países europeus, essas antigas colônias africanas ainda têm relações amistosas com suas metrópoles. Vários países africanos têm uma aproximação muito grande com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha. Isso é bom para o continente porque termina estreitando as relações diplomáticas e o comércio entre esses países e dinamiza um pouco a economia africana. Há uma aproximação também muito recente da África com a China. Os chineses, empresários chineses, encontraram na África condições para instalar fábricas. E não é o mercado consumidor, mas é porque na África os investidores chineses eles têm uma série de vantagens. A matéria-prima na África é mais barata, a mão de obra é mais barata, as fontes de energia são mais abundantes. Então o que está acontecendo hoje? Muitos empresários chineses estão instalando fábricas na África, produzindo na África e vendendo esses produtos para o resto do mundo. Então não esqueça. O que está atraindo empresários chineses para instalar fábricas na África não é o mercado consumidor africano, mas são as condições de produção. Então os empresários chineses investem na África, produzem e vendem para a Europa, para a América, para a Ásia. Então lá é apenas uma área de produção, mas isso termina também ajudando o continente porque está gerando emprego e renda no continente africano. Então hoje, parte dos investimentos chineses ocorre dentro do continente africano para a produção e de lá distribuição dos produtos para várias partes do mundo. Essa chegada dessas fábricas gerou no continente africano um surto de urbanização que nós vimos na aula passada. Surto é um crescimento exagerado, surpreendente e a África está vivenciando. Por que a urbanização está relacionada à indústria, professor? Com a chegada dessas indústrias estrangeiras, muita gente está migrando do campo, onde as condições não são muito boas, para as cidades para tentar a vida nas fábricas, onde o trabalho é menos penoso. Lá, nas cidades, está acontecendo uma maior oportunidade de emprego e renda nessas fábricas que estão chegando. Por conta dessas fábricas, está havendo uma atração muito grande de pessoas do campo para a cidade e vários países africanos estão vivenciando esse surto de urbanização.
Outra prática que gera muito emprego e renda na África é o turismo, principalmente nas savanas africanas. As savanas são áreas de florestas de cerrado, onde os animais vivem em seu habitat natural, e isso desperta a atenção de pessoas do mundo todo. Pessoas do mundo todo vão fazer os safaris, que é ver, fotografar de perto os animais em seu habitat natural. A África tem uma fauna muito grandiosa. Animais como leões, zebras, rinocerontes são encontrados com muita facilidade, elefantes, girafas em seu habitat natural. Isso termina atraindo turistas do mundo todo. A África, que também tem na exploração mineral, e nós vimos isso na semana passada, uma grande fonte geradora de emprego e renda. Exploração de ouro, diamantes, petróleo, fosfato, e que não gera mais empregos, não gera mais riqueza na África, porque boa parte desses empreendimentos são estrangeiros. São empresas estrangeiras que estão lá explorando esses recursos minerais, mas pelo menos estão recrutando africanos para esse trabalho. A África que também está recebendo nas últimas décadas auxílio de organismos internacionais, como a ONU, os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, a própria União Europeia, o principal bloco econômico do mundo, faz doação em dinheiro para os países africanos investirem em infraestrutura e combate à pobreza e à fome extremas. Por fim, a África tem a tímida formação de blocos econômicos regionais. O principal bloco econômico africano é a COMESA. COMESA é o Mercado Comum da África Ocidental e Austral. É o principal bloco econômico, ele foi criado em 1994 e hoje ele envolve 19 dos 50 países africanos. Perdão, dos 54 países africanos. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.